Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Hoje eu tô aqui para falar a história de Israel na Bíblia. A história de Israel é muito longa e turbulenta. A Bíblia conta sobre as origens do povo e do país de Israel, desde a época de Abraão. Ao longo da história, Deus usou Israel para revelar sua vontade e trazer salvação ao mundo. O povo de Israel tem uma história violenta e cheia de sofrimento, mas também com muitos milagres de Deus. A terra prometida, há cerca de 4.000 anos, Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu dar uma terra aos seus descendentes, que seriam o povo especial de Deus. Essa terra seria Canaã, onde Abraão viveu como estrangeiro pelo resto da vida. Abraão teve um neto chamado Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel, que significa ele luta com Deus. Israel teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, a terra de Canaã também teve seu nome mudado para Israel. A família de Jacó passou 400 anos no Egito e se tornou um grande povo, apesar de ser escravizado pela mão de Moisés. Deus tirou os israelitas do Egito e os levou através do deserto para a terra prometida. Nesse templo, Deus deu sua lei aos israelitas, ensinando-os a viver de maneira diferente dos outros povos. 40 anos depois, liderado por Josué, eles conquistaram Canaã e se estabeleceram no território. Vários outros povos moraram no território de Israel e houve muito conflito, mas após alguns séculos, os israelitas se tornaram o povo dominante da região. Nessa época, os israelitas estavam muito divididos entre tribos e nem sempre tinham um líder para unir eles. A monarquia chegou uma hora em que os israelitas quiseram um rei para se unir. Deus escolheu Saul, mas ele fez muitas coisas erradas e seus descendentes não herdaram o trono. Por isso escolheu outro rei, que seria Davi, a quem prometeu que sua descendência reinaria para sempre. Salomão, o filho de Davi, foi um rei muito sábio que construiu um templo para Deus, mas em sua velhice Salomão abandonou a Deus depois de seu reinado. O povo de Israel se dividiu em dois reinos. Israel a norte governado por vários reis diferentes, e Judá, uma das tribos do sul do governo pelos descendentes de Davi. Todos os reis de Israel foram ruins e rejeitaram Deus. Por fim, o reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio e o povo foi exilado, mas o reino de Judá teve alguns reis bons e tementes a Deus. Por isso, esse rei durou muito tempo. O exílio, apesar de alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá não seguiu sua lei e cometeu muitos pecados também. Uma série de reis ruins levaram a conquista de Judá pelo Império Babilônico. O templo foi destruído e o povo foi exilado durante 70 anos. Depois desse tempo, os israelitas tiveram permissão para voltar para sua terra e conquistaram um novo templo, mas nem todos voltaram para Israel. Daquela época em diante, muitos judeus têm morado fora de Israel. Foi nessa época que a primeira grande tentativa de exterminar todos os judeus aconteceu. Mas Deus salvou o povo através de uma mulher chamada Esther. Desde então, muitas pessoas tentaram destruir o povo de Israel. É, Israel não voltou mais a ser um país independente, exceto durante um breve período debaixo de Macabeus. Até a chegada de Jesus, a região foi dominada pelos babilônios.
os persas, os gregos e os egípcios, os assírios e os romanos. Israel no Novo Testamento, o território de Israel estava debaixo do domínio romano, dividido em províncias. As liberdades e os direitos dos judeus eram limitados e os romanos frequentemente interferiram nas tradições religiosas judaicas. Tudo deixou, tudo isso deixou o povo muito descontente com a opressão romana. Desde o exílio, o povo de Israel não tinha um rei da linhagem de Davi, mas Jesus era descendente de Davi e ele fundou um reino muito maior, o Rei de Deus. O reino de Deus é o maior e sempre será o maior de todos. Nos seus primeiros dias, a igreja primitiva foi tolerada, mas depois de alguns judeus passarem a perseguir os cristãos, mais tarde os romanos também perseguiram a igreja. O século de dispersão, Jesus tinha avisado que Jerusalém seria arrasada e o segundo templo destruído. Isso aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando os romanos conquistaram a cidade depois de uma grande revolta judaica. As relações entre judeus e romanos pioraram, na verdade, pioraram cada vez mais até que os judeus foram completamente expulsos de Jerusalém e impedidos de morar na região de Israel. Durante séculos, os judeus não tiveram uma terra própria, eles se espalharam pelo mundo inteiro, enquanto que a terra de Israel teve um nome mudado para Palestina. Foi dominado por vários povos diferentes ao longo desse tempo, grupos judeus e se instalaram na região, mas muitas vezes eram perseguidos. A região de Israel caiu nas mãos dos otomanos e teve debaixo de domínio islâmico por muito tempo. Esse domínio somente iria chegar ao fim depois da Segunda Guerra Mundial. O Estado moderno de Israel, como o povo estrangeiro que não se integrava completamente na cultura dos países onde se instalava, os judeus foram muitas vezes vistos como desconfiança. Eles foram alvo de muita perseguição e religiosas no mundo inteiro. As tentativas de regulares para exterminar os judeus, sua incapacidade de se defenderem e sua falta de direitos levou ao surgimento de um movimento para formar um novo país de Israel. Esse movimento, que ganhou força a partir do século XVI, ficou conhecido como o movimento sionista, que por causa de um Monte Sião que ficou junto de Jerusalém, o regime nazista realizou o maior massacre de judeus da história. No fim da Segunda Guerra Mundial, a compreensão do que tinha acontecido trouxe grande apoio à ideia de criar um Estado para os judeus. Em 1948, a região da Palestina, que tinha ficado debaixo de domínios britânicos, foi dividida e nasceu o Estado de Israel. No entanto, os povos árabes à volta não ficaram felizes e várias vezes tentaram conquistar um novo país. Desde sua fundação, o Estado moderno de Israel tem enfrentado muitos conflitos. Atualmente, os israelitas e palestinos ainda não conseguem conviver em paz e os dois lados têm cometido atrocidades. Israel hoje é uma mistura de influência judaica, cristã e islâmica. Cada vez mais os judeus estão voltando para Israel, mas o país ainda enfrenta muitos desafios. A história de Israel tem sido muito violenta, mas Deus cumpriu sua promessa de abençoar todos os povos da terra a partir de Abraão,
por meio de Jesus. Certo, galerinha? Espero que tenha dado para entender. O vídeo ficou um pouquinho longo. E é isso, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.